told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said. Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês a experiência do meu parto. Como eu saí de a intenção de um parto natural pra um parto cesárea. Bom, eu sempre quis ter um parto normal, eu já sonhava com isso já há muito tempo. E aí quando eu descobri que eu tava grávida, já estava certo na minha cabeça que eu gostaria de ter um parto normal. A gestação inteira, esse era o plano, e tudo estava favorável a ter o parto normal. Minha filha sempre foi pequenininha, ela tava ali, as estimativas da ultrassom, ela tava com menos de 3 quilos, então era ótimo para ter um parto normal. Eu não tive diabetes gestacional, não tive nenhum tipo de problema durante a gestação inteira, tava tudo tranquilo, tudo normal. Já no final da gestação, eu queria que ela nascesse logo, né? Quando eu cheguei ali nas 38 semanas, a barriga já tava pesando muito, eu já não conseguia dormir direito, porque eu não conseguia achar posição, já tava bem difícil ali, e eu queria que ela nascesse. E até então, nada. Até que eu fechei 40 semanas. No dia que eu fechei 40 semanas, eu tinha uma consulta, né, com a minha médica. E aí, conversando, nós decidimos induzir o parto. Eu já tava ali com 40 semanas, tava cansada, tava querendo parir, e... enfim, conversei com ela e a gente decidiu induzir o parto. Então naquele mesmo dia, tipo, saí do consultório dela, já vim pra casa, pegar as malas, pegar tudo pra dar entrada no hospital e iniciar todo o processo. Chegando no hospital, eu me consultei com a médica que tava de plantão, checamos a dilatação e vou abrir um parênteses aqui. Que coisa ruim, já começa daí. Gente, é muito ruim. Assim, né, o processo de checar a dilatação, enfim, horrível. Mas enfim, checou, aí não tava com dilatação nenhuma, mas a médica falou que tipo, ela já tava bem baixa. A médica falou assim, tipo, a gente vai começar a induzir, talvez nem precise de outro comprimido, porque ela já tá bem baixa. Essa primeira consulta com a médica de plantão foi por volta ali das 11 horas da manhã, mais ou menos. Quando foi mais ou menos 12h30, eu subi pro quarto e aproximadamente 1 da tarde começamos a indução. O comprimido era para ser administrado de 4 em 4 horas e ela iria checar a minha dilatação de 2 em 2 horas. Essas primeiras 4 horas foram tranquilas demais. Eu fiquei caminhando ali no corredor do hospital, fazendo os exercícios na bola, tranquilo. Só que checava a dilatação, nada de dilatação. É o quê? 1 da tarde, 2, 3, 4, 5 da tarde, outro comprimido. E até então, tudo bem, não tava sentindo muita coisa. A partir daí, desse segundo comprimido, foi que eu comecei a sentir umas cólicas. Continuei caminhando ali no corredor, fazendo os exercícios com a bola, tudinho, e as dores piorando. Quando deu mais ou menos ali 7 horas da noite, que é a troca de plantão lá dos médicos, e também 2 horas, né, na hora de checar a dilatação. Checou, novamente horrível, e nada de dilatação. Esse novo médico que entrou de plantão sugeriu o balão de Krause. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, então eu perguntei pra minha médica que tava fazendo meu pré-natal se eu colocaria, se não, e pesquisei também, né, na internet pra ver o que era aquilo e entender. Esse balão, ele é introduzido e ele fica entre a cabeça do bebê e o colo do útero. Eu vou deixar aqui uma foto pra vocês entenderem como é que ele fica. Então, introduz isso, enche com um líquidozinho e esse balão fica lá. E aí, de meia em meia hora, eu tenho que ficar puxando pra forçar a dilatação. Eu disse que eu ia pensar, né? Falei com o médico na hora que eu ia pensar pra poder justamente pesquisar e me inteirar mais sobre isso. E quando foi mais ou menos umas 9 da noite, eu decidi colocar. Nisso, entre as 7 da noite e as 9, as dores ficaram bem intensas. Eu já tava com muita dor, muita contração. E só que, enfim, a coisa não evoluía, né? Ele viu de novo, a dilatação não tava, aí pronto, decidi colocar o balão. Se a arrependimento matasse, eu tava morta aqui nesse minuto. Foi muito ruim o processo, de colocar esse balão. Foi uma das piores experiências, assim, que eu já tive. E se eu fosse viver isso de novo, eu não faria. E não recomendo ninguém a fazer, assim, tô contando a minha experiência, né, vai de cada um. Mas a minha experiência foi péssima. Não colocaria de novo, não faria, enfim. A experiência toda de colocar já foi horrível, sangrou bastante. Apesar dele dizer que é normal, a gente fica, né, apreensiva e tudo. E, enfim, colocou, foi horrível, e tinha ficado meia hora puxando.
ficava sangrando, enfim. A minha experiência foi péssima com isso. E aí também somou que as dores, né, das contrações estavam ficando cada vez piores. E eu tinha que ficar puxando esse balão, tinha que andar, tinha que caminhar. Foi péssimo. Quando já tava ali, mais ou menos por volta de umas 11 da noite, eu comecei a me sentir muito mal. Eu já não tava mais caminhando, tava mais nada, que eu só queria ficar deitada, tentando descansar um pouco, até porque tava ficando cada vez mais intensas as contrações, então eu ia entrar em trabalho de parto, assim, né, tipo, ativo, já muito próximo. E aí, nesse horário, o quê? 9 da noite eu botei o balão, 10, 11 mais ou menos, foi checar a dilatação de novo. E não tava evoluindo a dilatação. Mesmo com o balão, e mesmo eu puxando lá direitinho e tal, não tava evoluindo. Nisso, da 11, 11 e meia, eu comecei a me sentir mal. Uma coisa diferente, uma coisa estranha, uma agonia. E aí eu falei com meu esposo, ó, chama a enfermeira porque eu não tô me sentindo bem. A enfermeira veio, mediu minha pressão, e minha pressão já estava, ó, subindo. Quando ela mediu, acho que tava 14 por 9, alguma coisa assim, 14 alguma coisa. E aí, tudo bem, checou o batimento da bebê, tava tudo certo com ela, só a minha pressão que já tava um pouco alta. Também pelo estresse, por tudo, né, por estar com aquele balão, aquele bendito daquele balão. Mas aí, enfim, passou-se mais um tempo, ela veio checar de novo, e a pressão só subindo. 14, aí veio pra 16 e alguma coisa. E eu me sentindo, né, me sentindo mal, tava deitada, as contrações estavam cada vez mais próximas uma da outra. E foi piorando. Elas estavam vindo checar minha pressão de tempos em tempos. E aí era só subindo, 14, 16, 18. Quando tava nesse nível, o médico veio falar comigo e falou, ó, a gente pode tentar prosseguir ainda com o parto normal, mas se sua pressão subir demais, continuar subindo, é indicativo de cesárea, que você pode ter pré-eclâmpsia. Aí, tudo bem. Decidi esperar um pouquinho mais e decidi tirar o balão logo também. Aí a gente tirou o balão e pronto. E aí, ainda assim, minha pressão continuou a subir. Quando chegou, minha pressão chegou em 20 e alguma coisa. Que nesse momento eu já não tava mais nem raciocinando assim direito, de tanta dor, de tudo. Aí o médico veio e falou, ó, a gente tem que partir pra uma cesárea, essa pressão tá muito alta. Não vamos correr o risco de você entrar em pré-eclâmpsia, vamos pra uma cesárea. Aí pronto, fui levada pro bloco cirúrgico pra fazer a cesárea. A partir desse momento, foi muito difícil pra mim, porque a todo momento eu ficava na minha cabeça que não era isso que eu queria, não era assim que eu queria que fosse. E aquela coisa, eu tava com muito medo da cirurgia, não sei porquê, não foi a minha primeira cirurgia, mas assim, eu tava com muito medo dessa cirurgia. Não queria de jeito nenhum e tinha que ser, então eu ficava naquela angústia. Eu entrei na sala, né, pra fazer a cirurgia. Quando colocou minha anestesia e foram me deitar na mesa de cirurgia, a bolsa estourou. E aí pronto, aí já tava lá, os médicos começaram a fazer ali, começaram a performar a cirurgia. E eu comecei a chorar muito, que não era, gente, assim, tipo, na sensação era que, tipo, não era aquilo que eu queria, daquela forma que acontecesse. E eu tava com muito medo. Eu só queria que fizesse logo, eu tava com muito medo. E aí começou a cirurgia lá, eu ficava olhando assim pra cima, né, pro meu marido. E dizia assim, conversa comigo sobre qualquer outra coisa, que eu não quero saber o que tá acontecendo lá. Porque assim, a gente fica anestesiada e você não sente dor, obviamente, mas você sente que tá mexendo, que tá sendo manipulada ali de alguma forma. E isso tava me agoniando muito. Aí eu olhei pra ele e disse assim, conversa sobre qualquer coisa que não seja o que tá acontecendo, pra eu tirar um pouco o meu foco aqui e não ficar tão agoniada. Eu nem lembro o que ele falou na hora pra mim, enfim. Mas eu lembro também de ser rápido. Depois de um tempinho, assim, ela já tava chorando, já me mostraram ela. E eu lembro, assim, né, de mostrarem ela pra mim, baixa a redinha, mostra ela pra mim. Mas eu não pude pegar, eu não pude... Tava assim, né, você fica com os braços, assim, um braço tava aqui medindo a pressão, com alguma coisa assim no braço. Eu não lembro agora, tava com acesso também. E, tipo, só me mostraram ela e já levaram pra pesar e tudo. Meu marido foi olhar, né, o que tava acontecendo lá com ela, e eu fiquei lá na sala, os médicos já fechando, ajeitando tudo aqui. E aí meu marido volta com a bebê. Eu não consigo segurar de novo, eu não consigo segurar, só fico juntinho assim dela, um pouquinho.
Mas eu já tava meio grogue, eu já não tava raciocinando, eu não tava me sentindo bem, eu tava chorando muito. E aí ele vai e me fala, né, ó, você vai ter que ir pra UTI. E aí eu fiquei, tipo, eu vou ter que ir sozinha. Então, tipo, era mais uma coisa pra eu me angustiar, e pra eu chorar, e pra eu ficar mal. Até lembrando agora, eu já fico meio emotiva, porque foi um momento muito difícil pra mim. Então eu não pude segurar ela, não tive a hora de ouro, não tive nada daquilo, não pude aumentar. Não pude nada. E aí eu fiquei um tempinho só com eles dois e fui pra UTI. E eu ficava chorando muito, não parava de chorar o tempo todo. Fui pra lá, eu lembro, assim, eu devo ter dormido, ter cochilado, mas a minha lembrança era de estar acordada a noite toda. Ela nasceu de 2h19 da manhã, então eu fui pro hospital, eu estava no hospital no dia 26. Passei aquilo tudo, né, de manhã, de tarde, à noite. Quando, né, chegou a hora de fazer a cesárea mesmo e tudo mais, quando foi 2h19 da manhã, ela nasceu. E eu fiquei, né, mais ou menos ali desse horário, sei lá, umas 3 da manhã até... Enfim, passei e fui direto pra UTI. Na UTI eu fiquei lá, a UTI tava vazia, era uma sala assim bem grande, com várias camas, mas tava vazia, tava eu sozinha lá. E eu só ficava chorando, gente, só ficava chorando, a sensação assim de abandono horrível. De eu estar sozinha, de eu não estar podendo ver a minha filha, de ficar com ela, de pegar nela. E aí eu fiquei lá, vi o dia amanhecer, né, porque tudo foi ficando claro e... Enfim, ficava lá só chorando e sozinha. De manhãzinha cedo vieram as enfermeiras me ajudar e tal, conversar um pouco comigo, disseram que tava tudo bem com a bebê e tudo. E aí, conversando com a enfermeira-chefe, ela disse, ó, como a UTI tá vazia, a gente vai tentar trazer sua filha pra cá, pra você poder ficar com ela, amamentar, enfim. E foi isso que aconteceu. Quando foi ali por volta da hora do almoço, a enfermeira veio pra me ajudar, pra eu tomar um banho e me mudar de quarto. Me colocaram no quarto lá mais reservado pra poder receber a minha filha. E aí, por volta ali, eu acho que de 1 da tarde, agora eu não tenho muita noção, assim, de horário. Mas por volta ali da hora do almoço, eu finalmente tive a oportunidade de pegar a minha filha, de amamentar ela pela primeira vez. E criar esse vínculo com ela, né? Porque até então ela tinha nascido ali de 2h20 da manhã. E eu tava até 1, 2 da tarde sem poder pegar na menina, sem ter esse contato com ela. Eu não tinha conseguido segurar, não tinha conseguido ter um tempo com ela. Então assim, eu tava me sentindo péssima. Eu só conseguia chorar e ficar angustiada, porque eu não tive essa oportunidade de pegá-la. E aí veio o momento, né, finalmente, eu consegui ficar com ela, deu uma amamentar. E foi incrível, assim, esse primeiro momento. Pra mim foi muito emocionante. Eu ainda fiquei na UTI por uns 2 dias. Eu fiquei muito tempo no hospital. Eu fiquei 5 dias no hospital. Desses 5 dias, passei 2 na UTI e o restante no quarto. Minha pressão não tinha voltado ao normal. Ainda estava muito alta. Então, tipo, eu fiquei na UTI tomando medicação na veia. A pressão foi baixando, mas ainda estava muito alta. E aí, ainda assim, fui, né, passei mais 3 dias no quarto. E a pressão ainda muito alta. Eles não queriam me liberar pra vir pra casa por conta da pressão. Nesse período que eu desci pra o quarto, minha filha ainda foi diagnosticada com icterícia. Então, assim, foi um processo também muito ruim, porque ela tem que ficar na estufa e era horrível, tem que ficar com óculos pra não danificar a visão dela. E ela ficava extremamente agoniada com esse óculos e era horrível. Então, assim, contribui ainda mais pra ficar agoniada, pra ficar tensa e pra minha pressão continuar alta. Mas aí, chegando já no 5º dia, né, que eu estava lá no hospital, conversei com o médico, ele me sugeriu um cardiologista, enfim, que ia me liberar, mas que eu tomasse, né, ficasse tomando remédio de pressão pra controlar essa minha pressão. E que eu pude ir pra casa. Então, finalmente, eu pude ir pra casa depois de 5 dias no hospital. E foi essa a minha história. Então, eu saí de um parto normal, que era o meu sonho, era o que eu queria, mas infelizmente não pode ser assim por conta da minha pressão, né? Eu tinha um risco aí de sofrer pré-eclâmpsia. Então, foi isso. Essa foi a minha história. O mais importante é que minha filha nasceu com saúde. Infelizmente, não foi da forma como eu gostaria, mas é a vida, acontece. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre maternidade,
vida real mesmo. Agora, meu processo agora de emagrecer, o que eu ganhei aí na gestação. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha também com outras mamães que possam vir a ter interesse aí nesses assuntos. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo e tchau!